A Câmara de Taubaté decide hoje, em sessão às 3 horas da tarde, se abre votação para a comissão processante do prefeito Ortiz Júnior. 13 vereadores precisam votar a favor. A casa, a gente lembra, tem 19 parlamentares. Mesmo após a Justiça de Taubaté negar o pedido de liminar para a criação da comissão processante, protocolada pelos vereadores Poliana Gama, Salvador Soares e Vera Saba, os parlamentares decidiram levar hoje o processo para a apreciação do plenário. Na última sessão, a presidente da casa, a vereadora Maria das Graças, disse que a Câmara não tinha autonomia, pois as denúncias eram da época da campanha eleitoral e não durante a gestão tucana. A comissão processante teria o papel de apurar as denúncias contra Ortiz, que resultaram no pedido de cassação do prefeito por parte da Justiça Eleitoral. Em Jacareí, a Promotoria Pública divulgou a data da primeira oitiva do caso da lanterna na Santa Casa de Jacareí. Será em 1º de outubro. Depois da notificação do Ministério Público, a Superintendência da Santa Casa de Jacareí encaminhou uma resposta à Justiça sobre o uso de uma lanterna durante uma cirurgia no hospital. O promotor que investiga o caso diz que as justificativas da Prefeitura são insuficientes. A resposta da Superintendência da Santa Casa foi bastante vaga. Não respondeu os aspectos que nós temos dúvida, mas a investigação não será prejudicada por isso. Nós vamos ouvir as pessoas envolvidas, os profissionais que estavam no centro cirúrgico naquele dia e procurar saber quem é o responsável pela falha ocorrida. Em agosto, a precariedade da Santa Casa de Jacareí ganhou repercussão nacional depois que o médico Eduardo Capella postou esta foto na internet. Por problemas no foco de luz, o pediatra precisou improvisar a iluminação com uma lanterna durante uma operação de apendicite em uma criança. Dias depois, ele foi demitido. O episódio expôs a falta de infraestrutura na unidade. Não foi uma crítica ao hospital, mas foi um desabafo pessoal. A falta de um foco cirúrgico no momento de uma cirurgia abdominal, que é dentro da cavidade, é um desastre. Por quê? Porque você não está vendo o que você está fazendo. Na realidade, tinha que ser parada a cirurgia. Eu não parei a cirurgia para não agravar mais o estado da criança, que era uma apendicite grave. Então, nós improvisamos, quer dizer, auxiliar de enfermagem improvisou um foco, ficava iluminando e eu fazia a cirurgia. Nesta segunda-feira, o superintendente da Santa Casa falou pela primeira vez a uma emissora de TV depois do início da crise no hospital. Adriano Loverdos contradisse as denúncias do médico. O centro cirúrgico possui 4 salas equipadas. Nós possuímos manutenção preventiva e corretiva e, nos casos em que há necessidade de algum reparo, essa manutenção é acionada e o reparo é feito de maneira imediata. Como a cirurgia provavelmente se encaminhava para o seu término, eu acho que ele julgou que não havia necessidade de nenhum tipo de conserto, nenhum tipo de manutenção. Se a cirurgia não tivesse começado ainda, tem mais 3 salas disponíveis. Naquele momento, só a cirurgia dele estava acontecendo, não havia outra cirurgia simultânea, né? Então, acho que ele julgou que poderia terminar a cirurgia com o apoio de uma lanterna, ao invés de solicitar manutenção. Não houve pedido de manutenção. E também não houve nenhuma reclamação a posteriori para a diretoria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o chefe de enfermagem é o responsável por checar se todos os equipamentos estão funcionando antes da operação. A promotoria vai convocar esse profissional e também o médico Eduardo Capella para saber qual foi o erro que provocou a falta de iluminação durante a cirurgia na Santa Casa de Jacareí. Nós precisamos saber quem foi essa pessoa e por que essa conferência não foi feita e também saber se a Santa Casa adota em todos os procedimentos esse tipo de conduta. A partir daí nós vamos exigir as responsabilidades de cada envolvido. Falta pouco mais de um mês para o Dia da Padroeira do Brasil, mas a peregrinação, a gente lembra, começa antes do dia 12 de outubro. E a exemplo do ano passado, os comeiros que caminham a pé pelas margens da Via Dutra e de outras estradas da região encontrarão no caminho um apoio com doações de alimentos e também medicamentos. Esse grupo de amigos resolveu ajudar novamente. Eles já começaram a se organizar para arrecadar as doações, que vão ser entregues aos romeiros em outubro. Nós criamos agora uma equipe que chama PAP, Posto de Apoio ao Peregrino. E a gente quer ver se ao longo dos anos a gente dá continuidade nisso aí.
A intenção é dar um pouco de conforto para esses peregrinos que vão em penitência até a Aparecida, né, que fazem essa caminhada a pé. No ano passado, o grupo chegou a receber cerca de 2.000 romeiros no ponto de apoio, que foi montado no viaduto de Eugênio de Melo, na rodovia Presidente Dutra. Eles ficaram no local 4 dias e oferecerão frutas, água, lanches, além de um espaço para os peregrinos descansarem. A iniciativa deu tão certo que os voluntários tiveram até que doar boa parte dos alimentos arrecadados para instituições de caridade. Para este ano, eles contam com a ajuda desta página em uma rede social para divulgar ainda mais a iniciativa. A gente vai estar divulgando ao longo dos dias aí que segue alguns contatos no Facebook para a gente poder estar recebendo doações. Doações de todos os tipos, né? Principalmente de frios, pães, água, refrigerante, açúcar, café, leite. A prioridade para doações é de gases e curativos, já que os romeiros costumam ficar com muitos ferimentos nos pés. O ponto de apoio vai ser instalado novamente no quilômetro 139 da Dutra, no trevo de Eugênio de Melo. Muito gratificante, porque na realidade a gente se sente ajudando esse pessoal que está em penitência, né? Que está indo cumprir essa penitência, essa caminhada, ou por uma graça alcançada, ou por uma penitência própria mesmo, né, que está se fazendo. Então, assim, a gente sente aquele calor humano, aquela retribuição num olhar, num sorriso, é muito gratificante para a gente. Para doar, basta ligar para o telefone 12 3912 7012 ou ainda na página deste grupo no Facebook. O que eles mais precisam, a gente adianta, é água, também leite, produtos para curativos e primeiros socorros. A seguir aqui no Band Cidade, a previsão do tempo. Não saia daí, 1h07 em ponto.